Amém, meus irmãos, graças a Deus. Tem pessoas que fazem parte de outra denominação, estão nos visitando nesta noite, tem um sinal. Todos são locais, não é? Tem alguém que não é crente e está conosco? Muito bem, tem um casal ali, satisfação, viu? Ter vocês conosco, a família. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. A nossa alma se alegra, né, com a presença de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que ouve, né? E bem-aventurado significa feliz, e vocês estão felizes nesta noite, porque estão na casa do Senhor e vieram ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe vocês com muita alegria. Amém? A congregação pode dizer amém pela visita destes casais, do casal que está conosco. Digam amém. Amém. Deus abençoe. Se trata hoje de um culto dedicado a Deus através da família. Muito bem. Existe família perfeita? A família, ela é imperfeita, é evidente. Tem os seus atributos que são equilibrados e tem também atributos que são desequilibrados. Mas se Jesus estiver presente, amém? O que não pode faltar é a presença de Deus, não é, irmãos? Mas se tiver a presença de Deus, as lutas vêm, as diversidades virão, mas Deus estará presente e dará vitória. Amém, queridos? Vamos abrir a nossa Bíblia. Como é um culto voltado à família, não é um culto de pregação, né? Porque o culto de pregação, ele é elaborado no termo da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas quando se trata de família, vamos ampliar aqui o contexto que foi elaborado pelo nosso pastor, voltados à família. Amém? Amém. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, significa princípio, né? Começo de toda a história da raça humana ou da humanidade, e até da criação que Deus estabeleceu mediante a família. Capítulo de número 1. A partir do verso de número 24, e vamos estar lendo até o verso de número 28. Se todos encontraram, digam amém. Amém. Muito bem. E disse Deus. Quem disse? Deus. Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Aí ele vai narrando aqui as espécies da criação, né, de alma vivente: gado,
e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua própria espécie. E assim foi. E fez Deus, quem fez? Deus. Bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado, conforme a sua espécie. E todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quem viu? Deus. Que era bom. Vamos lá? Verso 26. E disse Deus. Quem disse? Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, nós vemos que Deus deu toda a autoridade ao homem, não é? O verso 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. Quem criou? Deus. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Pois quem criou? Deus. Deus criou o quê? Macho e fêmea. Não tem como fugir disso. Amém? Amém. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Agora, se alguém tentar planejar, mudar, não tem jeito. Amém? Amém? Porque o que Deus criou está criado. Ninguém poderá jamais mudar. Vamos ao verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Quem disse? Deus. Deus disse o quê? E multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, né? E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo que se move sobre a terra. Amém? Agora, vamos para o verso 18 do capítulo 2. Você vê que aqui Deus criou o homem e as diversificações de criação de espécies. Vamos para o verso 18 do capítulo 2. Aí o texto diz: como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus. Quem disse? Deus. Não é bom que o homem far-lhe-ei uma que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Chamou para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus. E todo animal do campo, mas para o homem não se achava adi que estivesse como. Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre quem? Adão. Quem fez cair? Deus. Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas e cerrou em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. Amém? Amém. E trouxe-a a Adão. E disse Adão. Quem disse? Adão. O que é que ele disse? Esta agora é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Esta será chamada, porquanto foi tomada, né? O texto da minha Bíblia diz do varão, que é a mesma coisa o homem. Aí o verso 24: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a quem? A sua mulher. E serão ambos uma carne, ou uma só carne. Amém, meus irmãos? Amém. E o verso 25 diz: e ambos estarão nus, e o homem e a mulher não se envergonhavam. Amém? Deus estabeleceu uma origem. Há um paradigma que é o modelo que Deus estabeleceu. E quando Deus estabeleceu, evidentemente, a família, que é a criação de Deus. E a originalidade da família é pai, mãe e a prole, que são os filhos. Qual é a origem da família, irmãos? Pai, mãe e filhos. Amém? Amém. Esta é a origem que Deus estabeleceu. Uma coisa interessante, irmãos, é lembrarmos que a família é uma instituição divina. Amém? Amém. Ela foi instituída por Deus, criada por Deus. A família, ela é tão importante que Deus criou a família antes de criar ou de formar a igreja. Não é interessante? Quer dizer, a igreja, ela é coabitada através da família, ok? Da família. Por quê? Como haverá igreja se não há família? Amém, irmãos? Amém. Então, a família foi criada primeiramente por Deus, porque Ele sabia, na sua onisciência, que a sua família estaria hoje aqui servindo a Ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos caminhando. Importante que Deus criou a família antes da igreja. E também criou a família antes do Estado e antes da própria nação. Que coisa interessante, né? Lá no Jardim do Éden. Agora, Deus não fez o homem para viver só ou para viver na solidão. Por quê? Uma sociedade, ela não é constituída de uma só pessoa. A sociedade, ela é constituída através de uma prole, e esta prole, ela é familiar. Se existe a sociedade, é porque existe a família. E a família, ela é estabelecida para realmente dar o prosseguimento da criação de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Interessante que quando Deus, quando acabou de criar o homem, por nome de Adão, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Amém? Porque o homem só, Deus viu uma necessidade ímpar na vida do homem, que quando ele olhava para os animais, via que a vaca tinha o boi, via que os animais tinham os seus parceiros de sexo oposto. E Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Amém, irmãos? Ele conhece, Ele sabe o que nós precisamos. E nós estamos vivendo uma época tão diversificada, de um relativismo, de que foi criado para contrair ou para tentar destruir a família, essa
famigerada história de ideologia de gênero, que pessoas desqualificadas, não culturalmente, mas da presença de Deus e do conhecimento que Deus estabeleceu, que eles sabem que a família foi criada e estabelecida por Deus, mas eles deixaram que sua alma, seus corações fossem dominados por uma ideologia satânica, maligna, para destruir a família e nortear os projetos que Deus estabeleceu, que é a família. Eles agora têm a ideologia de criar uma família diferenciada daquela que Deus estabeleceu. Eles podem criar e podem formular, mas que não haverá prole, porque aquilo que Deus fez, que Deus criou, jamais pode ser destruído. Aleluia! Amém, meus irmãos? Mas vamos continuar. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E Deus diz em Gênesis, como nós lemos no verso 18, do capítulo 2, que Deus tinha em mente a constituição da família, mas esta não estava completa só com o casal. Por isso, o Senhor previu a procriação, e Ele diz: cresçam, se multipliquem e encham a terra. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 27 ao 28, que nós lemos, fica mais clara a origem da família quando lemos: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O homem aí é o filho, nascido de pai e mãe. Então, Deus fez a família para que o homem não vivesse na solidão. Amém, meus irmãos? Em Gênesis, no capítulo 1, verso 10, diz: e viu Deus que era bom. No verso 12, ele diz: e viu Deus que era bom. No verso 17 do capítulo 1, continua: Deus viu que era bom. No verso 21, Deus viu que era bom. No verso 25, Deus viu que era bom. E para encerrar, no verso 31 do capítulo 1, viu Deus que era bom. No verso 18 do capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Amém? Então, Deus viu que tudo que era bom em meio à sua criação. Mas no verso 18 do capítulo 2, aí Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Amém, meus irmãos? Amém. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. E ele disse: eu vou fazer agora uma adjuntora. O que quer dizer isso? Uma auxiliadora, uma ajudadora, uma que complete o homem. Amém, meus irmãos? Amém. Porque Deus viu que o homem estava necessitado de um companheirismo. Aí Deus disse: eu vou agora criar uma auxiliadora e uma complementadora para você. Eu imagino que Adão ficou satisfeito, hein? A ansiedade de Adão querer conhecer. Ele nunca tinha visto, ele não sabia o que era uma mulher. Mas vamos. E disse mais. E Deus disse que ia dar-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Essa palavra de idoneidade não quer dizer que Eva fosse já velha, não. Idoneidade, ela tem um significado, um sinônimo de equilíbrio, de cabeça no lugar, seu lugar devido. Para que Deus criou a mulher? Para ajudar o homem. Amém? Amém. Ok? Mas vamos lá. Que o homem não está de fora, viu? O homem também está no contexto da situação. Bom, o que é que Deus fez? Deus adormeceu. Deus deu um sono a Adão. E não foi ele que procurou a mulher, não.
a Bíblia diz que Deus lhe deu. Amém? E é um presente maravilhoso, viu, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Que presente glorioso, né? Pois bem, ele estava dormindo, enquanto Deus estava trabalhando. Trabalhando como? Tirou a costela, né? Fez aquela cirurgia daquela costela, daquele pedaço de osso, formulou a mulher. Que coisa maravilhosa, amém, irmãos? A criação de Deus. Imaginamos, né? Deus pegar aquele pedaço de osso e ali com as suas próprias mãos começando a criar a mulher. Totalmente diferente do homem, na sua biologia, no sexo, em toda forma. A mulher é totalmente diferente do homem. Ah, mas estão formulando agora aí o homem, por exemplo, um transexual, tem perfil de mulher, tem corpo de mulher, parece, mas não é. Amém? Amém. Irmãos, o que Deus criou não muda. Aleluia. Ele pode mudar o corpo, transfigurar o seu corpo, mas ele vai permanecer homem. A mulher pode transfigurar o seu corpo, colocar hormônios, criar barba, cortar o cabelo, parece um homem, mas não é, porque os seus órgãos determinam que o seu organismo é feminino. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória. O que Deus estabeleceu, que o homem ainda tente mudar, mas ele vai tentar, mas o que está dentro dos seus órgãos não vai mudar. Amém? Amém. Diga amém por isso, porque Deus sabe como é que ele faz. Mas vamos continuar. Bom, estava lá, ele dormindo e Deus trabalhando. Tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne. Escuta, Deus não pegou a mulher da cabeça. Interessante, né? Por que Deus não pegou a mulher da cabeça? Deus poderia tirar o osso da cabeça e ali fazer a sua auxiliadora. Mas por que Deus não tirou ou não pegou da cabeça para fazer a mulher? Para que a mulher não mandasse no marido. Amém? Amém. Por isso que é fraco. Amém? Amém. Agora, vamos entender uma coisa. É evidente que a autoridade da mulher, é claro que ela está subalterna, ou abaixo do seu esposo. Agora, isso não quer dizer... Bom, deixa a gente chegar lá, peraí. Ora, se a mulher não pode mandar no marido, o marido agora vai impor o nariz e dizer: quem manda aqui sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero. Quem bota o dinheiro sou eu, quem bota a feira sou eu. Aí você vai complicar a sua vida. Né? Complica, irmãos. Deus estabeleceu autoridade para o homem, mas você tem que convergir com ela. Ou você chamou meu amor, ou minha véia, ou minha querida, ou minha amada, ou minha flor, ou minha filha, eu estou pensando em fazer assim, será que dá certo? Bem, se for já, eu vou, meu querido, ou meu amor, meu velho. Bom, se tu fizer assim, aqui a gente vai caminhando, mas no final vem o prejuízo para a gente. Porque se tu errar, não é tu quem vai sofrer não, velho, sozinho. É eu e teus filhos. Amém? Amém. Então, a autoridade do marido não é que a mulher agora vá determinar certas obrigações. Tem que ver o ajuntamento. Amém, meus irmãos? Amém. Glória.
Deus precisa estar presente na nossa família. Oh, glória. Mas vamos lá. Bom, não pegou da cabeça para que a mulher não andasse no... Mas também, escuta lá, viu, homens, incluindo eu. Também Deus não pegou do pé. Deus poderia tirar um osso do pé, não podia? Né? Sei lá, do dedo, lá de qualquer local do pé. Mas por que Deus não tirou do pé? Para a mulher não ser pisada. Amém? Amém. Como Deus é tão maravilhoso. Glória a Deus. Não tirou da cabeça para você não mandar nele, nem tirou do pé para você também não pisar ela. Amém? Amém. E às vezes tem camarada que é meio bruto, né? Às vezes a coitada, irmão, está dentro de casa, lava a roupa, passa ferro, lava banheiro, e cuida de menino, e corre para um canto. Aí às vezes o camarada é incompreensível, está lá, chega em casa, mulher, o que é que tu estava fazendo? Vê para ele. Vai para o lugar dela. A minha não pôde estar aqui hoje porque ela ficou na casa lá da nossa filha, foi atender ela lá. Hein? Às vezes quando eu chego de viagem, aí ela me chama de Benzinho, eu também chamo ela de Benzinho. Oh, glória. Aí quando eu chego, ela deu, lavei roupa e fiz isso, fiz aquilo, outro. Eu digo, eita minha filha, a luta é grande. Também teu velho passou viajando, eu fui para cidade, tal. Amém? Amém. Então a gente entende, irmão, né? Vocês, aí eu vejo ela lá e faz isso tudo. Eu não chego lá, às vezes eu chego cansado, mas eu chego lá, tá os pratos na pia, eu meto o aço para cima. É, irmão, tem que ser assim. Aleluia. Vou lavar um prato, só não lava porque tem a máquina que faz tudo, tá? Mas passar pano, lava banheiro e tal, a gente, ó. Amém? Amém. Quase 50 anos e Deus tem nos abençoado, aleluia. Glória. Amém, meus irmãos? Amém. Porque é isso não desonra. Tu não imagina como ela fica alegre. Amém? Amém. Então não tirou da cabeça para a mulher não mandar no marido, nem tirou do pé para o homem não pisar nela. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso indica o que, irmãos? Indica a união de essência. Amém? A essência da união está aqui. Osso dos meus ossos e carne da minha. Mas vamos lá, bem. Porquanto do varão foi tomada, pois isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Amém? Interessante aqui, quando Deus falou esse texto. Quando ele diz, deixará pai e faz o quê? E unir-se-á a sua mulher. Agora, vejamos. Mas o que é que significa? O que é que Deus estava dizendo nesse contexto? Deixar o pai, porque se deixa o pai, é claro que está deixando os seus pais, marido e mulher. Deixar os pais. Aí quando, às vezes o camarada entende, se casa, que às vezes a moça se casa com o seu marido, aí esquece do pai, dos pais, deixa para lá. Nem liga, hoje tem a maior facilidade, é o WhatsApp, é o celular, tá. Mas passa dias e meses sem visitar os pais. E às vezes tem a esposa que diz: para onde tu vai? Para onde tu fosse? Tu vai visitar teu pai e tua mãe? Não, peraí, tenha calma. Quando Deus falou deixar pai e mãe, não é para abandonar e esquecer. Não é por aí. O que você tem, o que você é, foi eles que te deram. Honre, porque se você honrar os seus pais, Deus vai lhe honrar. Você vai ter a sua prole, você vai ter filhos. O que se planta, colhe. Amém? Aleluia. Eu sei que não dá para dar glória, mas Glória. é Deus que está nos ensinando. Amém, irmãos? Não abandone seus pais.
procure, visite, vá lá, passe um zap. Pai, mãe, benção, coisa gloriosa. Eu não tenho mais meus pais, porque o Senhor já guardou. Mas não tem coisa gloriosa que quando meu filho liga para mim de manhã, meus filhos, pensa pai, eu dou com alegria, irmãos. Porque são os filhos que Deus nos deu. Amém? Amém. Não, pois não deixará pai e mãe. Pois isso deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ele diz aqui que ele faz uma alusão relativa a este fato, que diz que deixar aqui é na ação de 3 aspectos geográficos. Veja bem, 3 aspectos geográficos. Ele fala que deixar não é o ato de abandonar, não é o ato de desprezar, mas os 3 aspectos geográficos ele fala. O primeiro é financeiro, ok? Financeiro, por quê? Quando tu casar com a tua esposa, meu filho, tu vai relar, trabalhar para botar o cuscuz na mesa, botar o ovo, botar o feijão, o arroz, o macarrão, pagar a tua água. Ô mãe, vai ver a coitada lá aposentada no salário mínimo, doente que compra aqueles cachetes, não tem tempo de cachete, compra os comprimidos e às vezes não dá. Aí chega lá, ô mãe, ô pai, faltou dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a energia, a água está faltando. Eu sei que às vezes tem momentos que a gente foge do controle, porque às vezes a inflação supera o salário. Mas peça a orientação a Deus para administrar o seu salário, seja ele pouco ou seja muito. Gaste com aquilo. Se você ganhar 1.000, não gaste 1.200 nem 1.500, gaste 800. Amém? Amém. Reserve lá uma coisinha, porque às vezes a gente precisa. Quando você vai lá no baúzinho, está lá, diz: ô Jesus, esse aqui vai me servir agora. Aprenda a administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, irmãos. Glória a Deus. Não procure comprar meu celular porque está atrasado. Esse aqui já faz 10 anos que eu estou com ele, mas funciona a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Amém. Aí eu vou comprar um celular, quer dizer, vou sacrificar algo melhor para a esposa, para os filhos. Agora, se você puder, tudo bem. Agora, não faça aquilo que está fora do seu alcance, porque você vai trazer tribulação para a sua família. Amém, queridos? Amém. Então, o lado financeiro que ele revela aqui é justamente você saber edificar, conviver a administração do seu dinheiro na sua